Essa aqui é a nossa primeira aula, não primeira aula, mas a primeira aula oficial da nossa sequência de História da Psicologia, onde eu quero tratar com vocês alguns temas. Eu não sei ainda se era melhor eu compartilhar a tela e eu ir escrevendo aqui com vocês, mas eu vou tentar fazer algo mais conversado aqui hoje, para também não ser muito chato, tá bom? Eu vou me basear nesse livrinho da editora Globo, muito bobo, Livro da Psicologia, pessoal. Ele, em termos de conteúdo, ele é meio mais ou menos, tá? Ele começa, por que eu falo que é a primeira aula, mas não é a primeira aula? Porque ele começa com o Galeno aqui, tá? Ó, os 4 temperamentos da personalidade. E eu já fiz um vídeo aqui sobre os 4 temperamentos. Não é bem sobre uma aula sobre temperamentos, né? Por isso que eu não quero voltar nele aqui, porque eu tenho implicância com temperamentos. E aí eu preparei uma aula para a gente conversar direto do próximo, que é o René Descartes. Tá pronta essa aula já. Mas eu pensei, falei, cara, tem um hiato aqui entre um e outro que eu acho importante a gente conversar. Porque o Galeno, que ele era, na verdade, os 4 temperamentos, ele vem com Hipócrates, né, o pai da medicina. Que eu não me lembro se ele é contemporâneo ao Aristóteles, acho que ele é anterior ao Aristóteles. E aí depois vai vir então com o Galeno. Claro, o Galeno, até aqui, ó, 400 a.C., né? Ele é mais, Hipócrates é mais antigo que Aristóteles. Aristóteles é 384 a.C. O Hipócrates é 400, tá? E aí, cara, o que acontece, né? Com o Galeno lá vai dizer que sempre é uma combinação desses humores, né? Da bilis negra. Fazer um apanhado rápido, né? Da bilis amarela, da bilis negra, da fleuma e do sangue. Nós teríamos esses 4 elementos em nós, né? Que seria terra, ar, fogo e água, respectivamente, né? E da comunicação entre esses fluidos, a gente teria, né, o sobressalto de um. E aí vai ser, bom, sei lá, o sobressalto de um vai ser o melancólico, vai ser uma pessoa mais triste, vai ser uma pessoa mais medrosa, vai ser uma pessoa que guarda mais as coisas. O fleumático, uma pessoa mais lenta, mais quieta, mais tímida. O colérico, mais impetuoso, mais irado, né, mais apaixonado. O sanguíneo, aquela coisa mais falante, mais alegre, mais afetuosa, mais confiante. E aí o Galeno trazia, né, que a partir de um desequilíbrio disso, acabaria desses humores, né, através da alimentação. Isso a gente vai ver hoje ainda na astrologia. A astrologia que absorveu esse conhecimento dos temperamentos, tá? Foi por onde foi, porque hoje acaba tendo muito mais um viés simbólico, né? Ninguém vai dizer que tu realmente é feito de bilis negra, de bilis amarela, assim, né? Quando a gente vomita, é assim. O sangue, a gente tem fleuma, seria, por exemplo, o choro, né? A bilis negra seria a queima da bilis amarela. Então, é isso, tá? Feito um apanhado geral, daí vai ter as personalidades dado por essa diferença. Ok. Aí depois ele já salta aqui direto para o René Descartes. Mas eu acho que a gente tem um sujeito muito importante aqui, que a gente seria meio bobo a gente não começar por ele, né? Então, com licença, editora Globo aqui, vou tirar de lado um pouquinho esse nosso livro, depois a gente volta nele, porque também tem alguns sujeitos aqui que eles não são muito relevantes. Entre o Descartes, vai ter o Abade Faria aqui. Mas isso a gente deixa para o próximo vídeo, né? Vai ser basicamente o bem dormido, bem dormido, bem dormido. Mas a gente deixa para o próximo. Que depois já vem o Herbert, né? Johann Friedrich Herbert. Ok, vamos lá. O que é? Bom, acho que uma boa forma da gente começar, eu vou tentar não ser muito prolixo para tentar manter os nossos vídeos aqui em 20 minutos. Eu vou tentar manter um vídeo por semana de história da psicologia. Eu acho legal, público para todo mundo, tá? Não só para estudantes de psicologia. Se tu gosta de psicologia, acho que já vai ser interessante, tá? Mas vai ser uma aula um pouco mais... Vai ser aula, né? Aqui eu quero que seja um pouquinho mais aula, menos opinativo. Para não sei lá, acho... Né? Quando eu estava no início da faculdade, assim, eu senti muito uma necessidade de um resgate da filosofia. Eu senti muita falta disso, né? Eu acho que a psicologia, ela se vê muito órfã longe da filosofia. Acaba ficando meio ruim a coisa. Claro, a gente vê no Brasil, se a gente for falar em vocação, né? Se a gente for falar em vocação na psicologia, o Brasil
a psicologia começa nos corredores da filosofia na USP. Então, eu acho que é muito tolo a gente tirar isso de pauta, né? Nada melhor, então, do que a gente começar falando de Aristóteles. No livro De Anima, ele vai falar da psique, né? Vai ser isso, psique, anima em latim, né? O psique em grego, vai ser nada mais nada menos do que alma. Então, o objeto aqui, mais ou menos, né? A gente vai começar a trabalhar, da psicologia seria a psique, que, portanto, tem uma tradução direta para a alma. Mas o que é isso que vai, então, ter essa percepção com o Aristóteles? Mas vamos lá, vamos pensar assim. Vamos imaginar assim, se eu tirar uma provocação, tá? Se eu tiro o fermento da massa, né? Da massa de pão, o que acontece? Eu vou ter ali uma massa que não vai ter movimento, né? Ela não vai crescer, certo? Se eu tiro a alma de um corpo, supondo que seja possível, né? Vamos fazer esse exercício. Se eu tiro o fermento da massa, ela não cresce, ela fica uma massa inerte. Se eu tiro a alma do corpo, resta um cadáver. Do mesmo módulo, né? Simile modus aqui, um violão sem corda, ele continua sendo um pedaço de madeira, mas ele não é mais um instrumento musical. Legal isso aqui, né? Então a gente pode se perguntar assim, o que é esse equivalente, né? O que é essa corda vital no ser humano? Vamos lá, vamos tentar responder isso aqui, né? Quando a gente pega o contexto histórico, pessoal, né, a gente percebe que é o seguinte, até nessa dimensão dos temperamentos, os pré-socráticos, antes de Sócrates, entendiam a alma a partir da physis, né, uma coisa muito material. Vai colocar que esse centro, essa coisa que move o ser humano, certo? Era água, era terra, era ar, era fogo. Cada um vai ter, né, acho que no máximo Anaxágoras, um pré-socrático, que vai dizer a mentem psicose, né, que vai ter algo ali, como se fosse um fantasma, né, que eu consigo ir de corpo em corpo, eu consigo uma coisa meio Gasparzinho, assim, vai ter algo disso, vai ter uns pré-socráticos que vão falar disso, mas em geral vai estar em torno de uma coisa muito material, certo? Essa coisa dos fluidos que a gente vai ver com Descartes depois, algo semelhante, os fluidos animais que ele vai falar. E aí, logo que vem Sócrates, a gente vai ver Platão e Aristóteles, com Platão já começa a aparecer o dualismo, né? A alma imortal, aquela coisa meio gnóstica, né? A alma imortal e o corpo mortal. Como se a alma estivesse presa no corpo. A gente vê muito isso, e olha como é interessante, a gente vê muito isso no espiritismo. Tem algo de uma ideia meio neoplatônica dentro do espiritismo. Por outro lado, por exemplo, dentro do catolicismo, do cristianismo como um todo, acaba tendo uma pegada mais aristotélica, que a gente vai falar hoje dele aqui. Que é o que vai falar o Aristóteles? Vai falar de um ilemorfismo. Ilemorfismo, essa palavra que é uma forma substancial que se organiza para manter ali aquela matéria viva. É como que, então, assim, só existe aquele sujeito, só existe aquele indivíduo, se essas duas coisas estão juntas, a forma e a matéria. O que é forma e matéria? Aquilo que dá identidade à coisa. Assim como, por exemplo, a forma de um violão implica necessariamente ter as cordas, se não é aquilo, já não é mais um violão, né? É uma outra coisa, são um pedaço de madeira. É aquilo que anima de algum modo, né? Anima, né? Tem algo que anima, daqui vem essa palavra. Claro, depois vai vir São Tomás de Aquino, que vai manter essa unidade do corpo e da alma, e vai colocar uma dimensão teológica. Depois a gente vai ter, vamos ver se a gente vai chegar a falar sobre eles aqui, os tradutores árabes do próprio Aristóteles, que vão deslocar a questão do intelecto, que a gente vai falar daqui a pouco, para uma metafísica mais neoplatônica, vai dar uma misturada braba com a Avicena, Averroes, né, do intelecto agente universal. Isso aqui é só para vocês saberem que existe. Tá? Mas à medida que a gente vai contando essa história, e depois, claro, na psicologia moderna, vai vir o Undit, o Titchener, que vai trazer essa coisa da psicologia experimental, onde a gente vai somente se apegar nos processos psíquicos que são mensuráveis, certo? E não a substância. Então a gente acaba trocando a ontologia, o ser das coisas, para uma metodologia funcional e experimental. Tá? Vai desde a matéria primordial, então a gente consegue perceber, esticar isso, né?
A gente consegue, desde essa matéria primordial, que é água, terra, fogo e ar, até o laboratório. A gente consegue pegar esse contexto histórico. Mas vamos lá, vamos falar do Aristóteles aqui, tá? O ilemorfismo, ele é justamente isso, né? Tem esse aqui de matéria, né? Ou madeira, poderia ser também, né? E morfe, forma. Essas duas coisas juntas. Vai ser esse princípio essencial, essa coisa vital que anima a matéria. Porque a matéria em si, sabe quando a gente pega no Gênesis, lá, se ela vai pegar na Bíblia, é Deus que sopra nas narinas daquele barro a vida, o sopro da vida de Adão, né? É como se fosse isso, a matéria sozinha, ela é pura potência, é aquele barro que pode vir a ser muitas coisas, mas não é. É a forma, a alma, portanto, que dá esse ato que faz viver. Tanto que vai se ler-se desse modo, né? Que a morte é a separação da alma do corpo. E por isso que aí o corpo começa a se decompor, etc, né? Vamos pegar uma faca de cozinha, por exemplo, através dessa ótica da forma e matéria. Né? Olha, se eu pegar um ferro sem forma de faca, ele não vai ser uma ferramenta, né? Ele não vai ter essa identidade de ser uma ferramenta de cozinha. Do mesmo modo que se eu tiver a forma, mas eu não tiver o ferro, é só uma ideia, não está na realidade, né? Eu tenho a ideia de faca aqui, mas quando eu junto essas duas coisas, isso aparece na realidade e se torna efetivamente uma faca. Só que aí o Aristóteles, lá no De Anima, ele vai dividir, e isso é importante para a gente. Eu vou tentar no final trazer um caso clínico para tentar aplicar essas coisas, tá? Ele vai dizer que tem 3 almas. Calma lá, quer dizer que são 3 identidades diferentes? Não. 3 funcionamentos diferentes. Ele vai dizer que nós vamos ter a alma vegetativa, nós vamos ter a alma sensitiva ou animal e a alma racional ou espiritual, certo? A vegetativa, que está presente nas plantas, nos vegetais, é essa que nutre, que cresce, que reproduz, né? Uma pessoa que, por exemplo, pauta a sua vida em comer e transar, ela está pautando a sua vida a viver como uma samambaia, certo? O que eu faço na minha vida? Eu como e transo. Beleza, eu vivo como uma samambaia. Eu estou vivendo nesse nível mais baixo da minha alma vegetativa que está presente. O legal é isso. O Aristóteles ele coloca de um modo que é cumulativo, né? Um animal, por exemplo, ele vai ter alma vegetativa também, mas um vegetal não tem alma animal. Tá? A sensitiva, o animal, vai ser um plus, vai ter umas coisas a mais, né? Ela recebe estímulos, ela gera imagens. É como se então aqui começasse a aparecer a imaginação. Um animal ele consegue fazer isso, né? Tanto que se ele ouve, tem o cão de Pavlov, né? Que botava lá a comida para ele, tocava o sino, e aí numa hora toca o sino, ele imagina que vai vir a comida e ele começa a salivar, né? Ele recebe o estímulo, né? Tem os sentidos, sensitivo, a gente consegue trazer daqui, né? Tem os sentidos, a visão, o tato, a audição, o olfato, o paladar. Isso começa a aparecer, isso faz parte dessa alma aqui, que dá o movimento, né? A gente pode pensar muito que anima tem a ver com o movimento, o automovimento. Vamos pensar a alma desse modo, aquilo que dá vida, aquilo que anima. E claro, vai ter também ira, vai ter afeto. Por isso que os animais têm, né? Um afeto, o cachorrinho, a gente gosta, né? Que bom, cara, ele tem um afeto, ele tem um cuidado pela sua prole, uma cadela prenha, né? Vai defender ali os seus, né? Seus filhotinhos, etc. Tem isso, né? Eu quero ter... Vamos lá, vamos pensar também assim... Eu quero ter uma boa casa também, Diego. Eu não quero só me nutrir, crescer e reproduzir. Eu quero também ter uma boa casa, de repente acumular alguns bens aqui e tal. Tá bom. Eu não vivo mais como uma samambaia, eu vivo como um urso, né? Que me preparo para o inverno, que vai ser muito rigoroso. Eu tenho uma caverninha, eu tenho meus ursinhos. Ok, bonitinho, né? Tem uma família urso ali. Mas o que é legal depois é que no terceiro nível, Aristóteles, é onde entra o intelecto racional, a alma racional, onde vai ter o intelecto, né? Que é onde a gente é capaz de abstrair para os universais. Eu vou fazer um exercício depois para a gente tentar isso, ou seja, começa a calcular os meios, escolhe os fins, começa a perceber que as coisas têm uma finalidade, né? Eu olho para essa bola, eu percebo que ela tem algo feita para girar, para jogar,
Eu olho para a caneta, e ainda que eu não risque com ela, eu digo, tá, beleza. Na minha inteligência é capaz de imaginar que ela é feita para escrever o isqueiro, né? Que isso aqui é feito para acender alguma coisa pequena, não é para fazer uma grande fogueira. Eu não acho estranho, eu não acho que isso aqui é uma bomba, por exemplo. É isso, né? Cada degrau aqui ele pressupõe o anterior. Isso é importante, tá? E aí, o que a gente percebe? Que, vamos lá, tentando colocar as 4 causas aqui, né? Porque o Aristóteles vai dizer que tudo é feito por 4 causas. E a alma, ela é 3 dessas 4 causas. Para existir um ser humano, por exemplo. A causa material, para ter um ser humano, eu preciso que tenha uma causa material, isto é, carne, ossos, neurônios, certo? Depois, a forma, a causa formal, aquilo que organiza e dá uma identidade humana, né? Que faz esse corpo de carne se organizar nesses dedos, desse modo. A forma mesmo, uma forma, talvez dá para pensar também assim, né? Que organiza essa carne de determinado modo. Precisa, né? Essa ideia de Diego organizado desse modo. Eficiente, uma causa eficiente, ela também serve de motor. É a alma que vai fazer eu mexer, que vai fazer eu dar essa aula, que vai me tornar autor. É um princípio. Todo movimento, tudo que se move é movido por algo. Então, esse princípio do meu movimento é a minha alma que faz. E, por último, a causa final, que as coisas acabam tendo esses atos próprios do ser humano, né? Que eles são para alguma coisa. A samambaia ela é feliz quando ela cresce, se reproduz e se nutre. O urso é feliz quando ele cresce, se reproduz, se nutre e acha uma boa caverna e sabe ser um bom caçador e sabe achar um bom salmão. E o ser humano é aquele que conhece a verdade, entra em contato com a verdade, que ama o bem, que ama também, né? Beleza, causa final, né? A alma dessas coisas, elas também informam o seu fim, tá? Beleza. Então a gente já passou, já entendeu que existe, que para Aristóteles vão ter 3 almas, a vegetativa, a sensitiva e a racional. Vamos tentar dar um apanhado geral aqui. A gente entendeu que se eu tiro o fermento de um pão, a massa fica inerte. Se eu tiro a alma de um corpo, ele vira um cadáver. Se eu tiro as cordas de um violão, ele vira só um pedaço de madeira. Ele deixa de ser um violão. A gente percebeu, então, que os pré-socráticos entendiam a alma como algo muito material, muitas vezes por esse princípio único, água, fogo, terra e ar. Chega Platão, vai trazer essa coisa meio espírita, né? Da alma presa no corpo. Depois a gente vai ver Aristóteles, então aqui que a gente está falando esse ilemorfismo, essas duas coisas juntas, que a gente não consegue separá-las, né? Mas eu preciso da alma, eu preciso da forma e da matéria juntas para poder criar isso, né? Para poder criar esse ente, esse ser. Depois, enfim, né? Que a gente, mais ou menos a gente fez um apanhado do contexto histórico desde as substâncias primordiais, matérias primordiais até o laboratório, tá? Ilemorfismo, que a matéria, então, ela se torna qualquer coisa, e a alma é isso que dá esse ato que faz viver. A gente falou sobre a faca, as faculdades aqui, né? A vegetativa, a sensitiva e a racional. E as causas, tá? Deixa eu colocar para carregar aqui o celular antes que acabe a bateria. Me dá 20 segundos, tá? Aí, pessoal, pronto. Como a gente trabalha sem corte aqui, a gente faz tudo direto, é assim mesmo. Desculpa, tive que botar para carregar aqui. Esqueci de botar antes do vídeo. Ok, aí a gente já está indo para, acho que já para o finalzinho, mais uns 5 minutos a gente termina a nossa aula aqui. Como é que então o Aristóteles ele vai conceber o processo de conhecer as coisas? O processo de aprender as coisas? Porque isso aqui se dá na alma, né? Através do corpo também. Isso que é legal. Então, o Aristóteles vai dizer que a gente vai ter primeiro contato, ou seja, nada que está dentro de mim, olha que legal isso aqui, nada que está dentro de mim, na minha cabeça,
eu criei do nada, porque do nada nada vem. Tudo eu recebi de fora. Recebi de fora por onde? Pelos meus sentidos, ok? Ou eu vi, ou eu ouvi, ou eu senti, eu saboreei, ou eu toquei, ou eu cheirei. Daqui veio. Por isso que, quando a gente vai falar até de interpretação dos sonhos, tudo que está no sonho é alguma coisa que tu já viu, né? Sempre vai ser alguma coisa, não vai ter nada. Nossa, eu criei uma coisa do zero. Não tem meio que criar do zero. Meio que a tua imaginação, ela associou memórias. Tu pode ter fundido duas figuras diferentes. Um dragão, sei lá. Hoje a gente já viu o dragão, né? Mas um dragão geralmente ele é uma mistura de outros animais. Um pégaso, esses animais mitológicos. Então a gente vê as coisas, né? A gente recebe as coisas. E aí depois vem o sentido comum, que Aristóteles chama de sentido comum, que ele serve para unificar, é um princípio de unificação, que unifica essas coisas, né? Porque a gente não... Quando a gente percebe a realidade, a gente não só vê, por exemplo, eu vi só isso. Não, ao mesmo tempo que eu vi, eu senti o cheiro, eu ouvi alguma coisa, eu unifiquei isso num objeto, né? Eu não aprendi só... Eu estou olhando para o celular aqui na frente, né, para a câmera, só a imagem da câmera, mas tudo que está em torno. Então eu unifico cor, cheiro, sons, tudo no mesmo objeto, né? Se o celular começar a vibrar aqui, né? Tudo faz parte, não é como se eu separasse, são coisas diferentes, né? Tem algo dentro da minha alma, que é esse sentido, o senso comum, que serve para juntar tudo. Ele dá essa cola dos sentidos, né? Porque os sentidos eles são muito fragmentados, né? Eu toco nisso, eu sinto na bola esse tecido dela, mas o tato, né? O cheiro torna a bola vai se tornando mais completa, mais um objeto inteiro. Aí a minha imaginação, minha memória, ela guarda essa bola num HD, digamos assim, né? Que armazena, que combina. Aí eu fecho os olhos, eu sei que a bola está ali, eu consigo imaginar ela aqui em cima da mesa e consigo pegá-la. Aqui é a imaginação. E o intelecto agente, isso aqui é importante, pessoal, presta atenção. Ele vai dizer que tem um intelecto agente. O que é o intelecto agente? Ele é como uma lanterna que vai iluminar um desenho escondido. Tá? Ele destaca uma ideia geral, que está nas imagens guardadas. Eu vi essa bola. A ideia de bola, ela foi iluminada no meu intelecto, na minha inteligência. Percebe? E aí, eu armazeno isso na minha inteligência. Que eu recebo essa ideia de bola e guardo lá em algum lugar e eu crio esse conceito. Esse aqui é o intelecto possível. Isso aqui Aristóteles fala, tá? Mas como que é legal isso, né? Ou seja, a ideia de bola é que aqui eu fiz um caminho aonde eu vou conseguir jogar com essa ideia de bola. Depois a gente vai fazer um exercício para vocês verem como isso aqui não depende da matéria. Como tem algo em ti que é imaterial, que não precisa dos sentidos para poder operar. E por isso que aqui talvez a gente vai poder pegar o Aristóteles, que vai dizer que a alma é imaterial e, portanto, ela é imortal. Porque se ela não é de matéria, e a matéria que se corrompe, né, que morre no final das contas, tem algo em mim que não morre, que não se decompõe, porque não é feito de matéria. Os meus sentidos é feito de matéria. Eu posso perder o meu olfato. Eu posso perder a minha imaginação, porque a minha imaginação é feita de coisas materiais. Meu intelecto agente, ele precisa iluminar essas imagens na imaginação, mas aquilo que já está armazenado, fica. Eu consigo trabalhar. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? E aí, com isso, a gente já pincelou aqui um pouco as faculdades humanas. Mais para frente, de repente, a gente pode falar sobre elas como um todo, que são 7. E aí depois, né, vai ter a razão aqui, vai ter o juízo, que vai verificar as relações das coisas, né, que vai poder fazer... eu vou poder chegar no conceito de dizer todo homem é mortal, por exemplo. E aí depois tem a vontade. O Aristóteles vai dizer que isso faz parte da nossa alma, que é isso que nos garante a liberdade, que é esse volante, é o que dirige a alma racional. A inteligência ela mostra aquilo que é um bem e que é verdade. O que é verdade, pessoal? Vamos conceitualizar a verdade. Verdade é quando o meu pensamento se adequa, o meu pensamento coincide com a realidade. Existe uma bola verde em cima da minha mesa. Coincide. Existe uma bola azul em cima da minha mesa. Nem está em cima da mesa. Não existe. Não coincide. Isso, portanto, não é verdade. Certo?
E quando a inteligência, então, vê e vislumbra um determinado bem, ou as minhas paixões, por isso que eu não falei ainda não tinha falado das faculdades, deseja esse bem, a razão pondera isso, que nenhum, ou seja, isso aqui os animais também têm, né? Um gato que vai calcular o quanto que ele tem que aplicar de força para poder saltar de um muro a outro. Mas aqui entra uma coisa que é humana. Eu escolho pegar essa bola ou não. Eu posso não pegar essa bola. Eu tô super condicionado para pegar a bola, que nem um cachorro. Ele está condicionado para pegar a bola. Ele só vai obedecer se ele estiver condicionado à voz do seu dono a não pegar a bola. Mas eu, Diego, eu sou autodeterminante. Eu sou esse que me adestra e eu posso dizer, não pega a bola. E aqui é a liberdade humana, que vai dar essa ordem para o corpo ou não de pegar a bola. É a liberdade, então, exercida aqui, quando a gente pode consentir com o impulso ou não. Essa é a liberdade humana. E aí, claro, a gente tem os nossos afetos aqui, que vai estar na imaginação, que o Aristóteles vai trazer, que é a construção de virtudes. Porque a gente vai ter apetites, né, que o Aristóteles também vai dizer. Ele vai dizer que nós temos apetites que nos inclinam, apetite concupiscível que nos inclina para os bens próximos. Aquela comida gostosa, isso faz parte da alma vegetativa aqui. Vegetativa? Sim. Que faz a gente ir atrás daquilo, né? De gozar daquele negócio. Nos inclinar para aquela coisa. Depois, o apetite irascível, que faz eu ir atrás das coisas difíceis, que tem um obstáculo, um cachorro que não deixa chegar perto do seu osso. E aí os intelectos que eu já narrei, né? Só que as virtudes é legal, porque a construção das virtudes, a ética das virtudes, ela é meio que um aperfeiçoamento. É isso que nos permite nos aperfeiçoar. E o Aristóteles traz isso, né? Como a gente pode se tornar mais homem, menos escravos dessas almas vegetativas, de viver como uma samambaia, de viver como um ursão e procurar o bem, a verdade, que é o que é a finalidade do ser humano, no final das contas, proposto pelo Aristóteles. Ele vai dizer que são as virtudes, o exercício das virtudes. As virtudes da temperança, que é eu saber aproveitar os bens materiais, né? Regular os apetites, comer na medida certa, saber beber na bebida... é o tempero, né? Temperança. Depois, a fortaleza, que é capaz de dominar o medo e eu agir apesar dele. Você é uma pessoa forte, né? Percebe que na medida que tu cresce em virtudes, tu te torna mais livre de algum modo. Depois, a prudência, que é escolher o timing, que é deliberar, que é essa razão prática, né? As virtudes da prudência, a pessoa prudente, né? Sabe escolher a hora certa de agir ou não. Te torna mais livre também. E a justiça, que ordena as relações das coisas, né? Não, isso aqui pertence a isso aqui pertence àquilo. Dar o que é devido a determinadas coisas. Tá? Vamos fazer um exercício breve, né? Vamos imaginar assim, fechar os olhos e vamos imaginar assim, um limão bem amarelinho, fresco, tá? Imagina mesmo assim, repousando na palma da minha mão. Aí eu visualizo, né? Visualiza na tua imaginação cortar esse limão ao meio e eu vejo aquele suco escorrendo do limão. E aquelas gotinhas saltando, né? Agora pega esse limão e aproxima mentalmente do nariz. Aquele cheirinho do limão, né? Sente aquele aroma cítrico, assim, intenso. E olha como a boca começa a se encher de saliva. O que é isso? É um sinal da ativação da alma vegetativa. Certo? Agora, beleza, pode abrir os olhos, né? Olha que legal. O corpo saliva, a alma vegetativa em atuação. Isso tudo está sendo trabalhado dentro dos sentidos, da minha imaginação, a alma sensitiva operando, porque não tem limão nenhum aqui. E a alma racional que consegue aprender a verdade. Olha que massa isso aqui. Não tem limão nenhum. Eu sei que é imaginação. Essa é a alma racional. Capaz de aprender a verdade. Não tem limão aqui, Diego. Eu não estou num surto psicótico. Percebe? O surto psicótico, ele sai, né? Eu não consigo aprender muito bem o que é verdade. Me confundo, né? Aonde que isso tudo aconteceu? No meu corpo e alma junto. Nessa substância aqui, que sou eu mesmo. Ok? O que a gente vê de legal aqui dessa pegada aristotélica é que
a gente percebe que é um todo vivo, né? Que todas essas faculdades estão juntas. Calma, e o corpo não tem uma alienação ao espírito ou ao corpo. Não, eu sou uma coisa só, e só poderia ser assim, né? Não é, eu sou a minha mente, eu sou aqui, ó, isso aqui, o fantasma na máquina, como vai trazer o Descartes depois. Não, né? Essa questão de identidade. Depois a emoção, eu não vou olhar para as emoções como uma reação química no meu corpo, só no meu cérebro, o amor, a tristeza, a alegria. Não, isso é só uma reação química no meu cérebro. Não, eu percebo através de Aristóteles que é um ato sensitivo racional. Né? É mais complexo a coisa. Eu fico mais psicoeducado, de algum modo, nessa perspectiva. Tá? É muito mais salutar essa perspectiva do Aristóteles do que muitas abordagens psicológicas hoje em dia. Para a questão de diagnóstico, por exemplo, eu consigo quebrar aqui, analisar melhor uma pessoa através de uma perspectiva aristotélica. Que eu olho como um todo, eu não quebro, eu não fico somático versus psíquico. Então vai para o médico, senão, então, se é psique, vem aqui e fala. Não, eu sou obrigado a olhar como um todo, né? Ver uma ciência mais completa. E motivação, eu olho para a motivação, eu digo, olha, beleza, a motivação do ser humano não é só por impulso ou um encadeamento cognitivo aqui, mas é um desejo que é informado pela razão e que a vontade delibera é muito mais robusto. Isso aqui tem mais... Isso é mais legal, né? A gente consegue ver algumas aplicações clínicas e culturais disso, né, que eu peguei aqui. Por exemplo, uma psicoterapia mais integrativa nessa perspectiva, né? Que a gente consegue mapear um sintoma físico e aí, ao mesmo tempo, pegar essa narrativa imaginativa, pegar a crença racional que está envolvida e apanhar isso como um todo, né? Essa visão integrativa do outro. Olhar para a neuropsicologia através de uma ética das virtudes e o quanto que as virtudes, por exemplo, afetam a neuroplasticidade, né? Um cérebro de uma pessoa virtuosa ele acaba funcionando de um modo melhor. A plasticidade cerebral ela acaba, então, confirmando hábitos que mudam o substrato neural. Isso é uma área a se explorar, a se estudar. Isso acontece, com certeza, né? A própria questão de psicossomático, uma gastrite, uma dor, que vai ser trazido, sim, por algumas abordagens mais contemporâneas, mas num viés meio esquisito, né? A educação emocional, que a gente vai perceber exercícios comportamentais que vão trabalhar, olha que legal, né? Comportamental, exercício de respiração, que está trabalhando o quê? Um exercício de respiração trabalha a alma vegetativa, que impacta no aspecto sensitivo da imaginação. Eu estou com um pensamento muito acelerado, Diego, imaginando um monte de coisa ruim, eu respiro, então através da minha alma vegetativa eu consigo chegar, porque eu sou um só, né? Não são três almas, isso aqui é uma forma didática, ou reimaginar alguma coisa dentro do, ou fazer uma reestruturação cognitiva, que vai estar dentro de uma abordagem psicologia de cognitiva, né? Essas três coisas todas juntas. Dentro da cultura pop a gente poderia imaginar, sabe, como é que é o Divertidamente, acho que é o filme, né? É como se a gente pudesse pegar através do viés aristotélico, é que não existe a mesa de controle lá das emoções sem a Riley, né? Sem a menina. As duas coisas precisam estar juntas para ser a Riley, sem Alan carne e osso. Vamos pegar um exemplo, tá? Vamos fazer um estudo de caso rápido. Vamos pegar a Ana, nome fictício, 32 anos, e ela tem crises súbitas de pânico num shopping, tá? A alma vegetativa dela responde como? Taquicardia, hiperventilação, suor, sudorese bastante, sensitivo e imaginativo. A alma animal dela tem uma imagem na cabeça. Nossa, eu vou morrer asfixiada. Aparece isso na cabeça dela. Nossa Senhora. E na parte racional, uma crença de eu não controlo meu corpo, eu vou enlouquecer. Olha que legal, né? Plano de intervenção, como é que seria? Uma reeducação respiratória para atingir a alma vegetativa. Um treino de imagética segura, né? Peraí, cara, eu tô num lugar seguro, pensa assim, tá tudo tranquilo, eu tô bem. A hipnose vai ser isso, né? Vai trabalhar só nessa questão animal. Esse é o problema da hipnose. Talvez a gente fale dela depois, né? Na hora do Herbert, ou até do Abad Faria. Depois, aquele questionamento socrático para trabalhar
A reestruturação cognitiva, que na verdade é repousar na verdade, tipo assim, cara, peraí, eu controlo meu corpo, sim. Eu não vou morrer asfixiado, eu não vou enlouquecer. E integrar a prática de virtudes para mudar o substrato neural do sujeito. Coragem, né? Uma fortaleza e a temperança seriam duas virtudes muito boas para uma pessoa com crise de pânico, né? Não tem por que ter medo, eu sou forte. Essa temperança, peraí, não, eu vou ser... Eu vou dar a proporção certa disso aqui, né? Então a gente vê uma redução dos sintomas e um aumento da encrateia, que em grego quer dizer o autogoverno, né? Então, um apanhado geral, a gente consegue dizer assim, olha, a alma então é uma forma viva. Conhecer é esse movimento dos sentidos para o intelecto. A gente aprendeu isso. E que a liberdade depende da razão e da virtude. Tá? Aí, pessoal, por exemplo, eu deixei um exercício no final para mostrar como a gente consegue perceber que tem algo de material na nossa cabeça. Tá? Eu montei um exercício bem bacana, que é o do triângulo e do quiliágono. Mais 2 minutos aqui eu termino, tá? Vamos fechar os olhos de novo, para imaginar. E vamos imaginar um triângulo equilátero, né? Com os 3 lados do mesmo tamanho verde. Com os lados assim exatamente iguais. Beleza? Vamos lá, imagina. Beleza, vamos lá. Eu consigo ver ele? Consigo ver. Né? Quantos lados tem? Bom, tem 3. Eu vejo aqui, estou vendo 3. Como é que é o formato? Bom, o formato de um triângulo. Né? 3 lados iguais aqui. Agora eu quero que, ainda de olhos fechados, né, tu imagine um quiliágono. O que é um quiliágono? Um polígono com 10 mil lados. Né? Imagina lá. Assim, sei lá, está em algum lugar da tua cabeça. Um polígono com 10 mil lados. Eu consigo visualizar cada lado desse polígono? Eu consigo diferenciar ele de um círculo, né? Porque é muito lado, assim, meio que eu consigo, né? Meio que parece um borrão arredondado. Não dá para ver os 10 mil lados, né? Mas eu sei o que é um quiliágono. Eu consigo ver sem ver. Esquisito, né? Olha que legal, então. Mesmo sem enxergar os 10 mil lados, tu sabe o que torna um quiliágono diferente de um triângulo. Não é? Tu sabe a diferença de um quiliágono para um triângulo, que é o número de lados. Só que olha que legal. Tu nunca viu um quiliágono. Não veio da tua imaginação, de algum modo, da fantasia, nem de um órgão sensorial, porque tu nunca viu, tu não tem isso na tua cabeça. Mas veio de uma operação do intelecto, da tua inteligência, que diz assim, ó, um polígono de N lados. Isso é um conceito. Polígono de 3 lados é um triângulo. De 4 lados, um quadrado. De 10 mil lados é um quiliágono. Eu não consigo ver ele. Mas eu consigo ver, entendeu? É isso aqui. Esse é um sinal de que, bom, percebe? O intelecto está operando sem nenhuma faculdade material, mas só imaterial. Isso é legal. A imaginação falha, mas o intelecto capta esse conceito perfeitamente. Ou seja, essa atividade cognitiva vai além de qualquer apoio material que eu tenha. É exatamente aonde junta Aristóteles com Tomás de Aquino, que vai tocar na imaterialidade da alma e do intelecto. Né? Então, justamente isso, né? O intelecto agente, que é capaz de destacar uma forma universal, porque nós já vimos polígonos, ainda que nunca tivéssemos visto um polígono de 10 mil lados, mas a gente já viu polígonos de N lados, a gente abstrai daqui e joga esse conceito para o intelecto possível. Polígono de N lados, agora de 10 mil lados. Se uma operação, então, acontece sem um órgão material, a potência realiza, portanto, sem subsistir no corpo. Aí seria, então, o argumento de que teríamos uma alma imaterial e, portanto, que não está sujeita à decomposição da matéria e, portanto, imortal. Tá bom? Nossa, 40 minutos, pessoal. Desculpa, eu pretendia 20 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um primeiro vídeo. Eles vão ser mais ou menos assim, onde a gente vai tentar falar de história. Claro, eu não estou dando uma aula de Aristóteles em si, mas um apanhado geral do que nos importa para a gente poder fazer uma história da psicologia, ampliar o nosso horizonte de consciência e, claro, aprender alguma coisa aqui e avançar até as abordagens
mais contemporâneas. Se vocês gostaram, deixa o like, que é importante. Manda para colegas que gostam de estudar psicologia e tal, vai ser importante mesmo. Eu sei que foi um vídeo mais longo. Fiquem com Deus, não façam nada que eu não faria. E até... Eu fazia um por semana, né? Até semana que vem. Eu faço o próximo, que vai ser do Descartes. Beleza? Tchau!